Eu tinha tudo: fama, dinheiro e reconhecimento. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós temos compartilhado por aqui. Deixe o teu like nesse vídeo e compartilhe com alguém que precisa assistir essa mensagem. Deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. No episódio de hoje, nós vamos ouvir ao poderoso testemunho da irmã Heloísa Nunes, ex-Miss Dubai, uma mulher que conta o seu testemunho de uma vida de luxo e de glamour, mas bem distante de Jesus. Assista esse testemunho comigo até o final e seja impactado. Eu sou família de índios, né? Por parte da minha mãe. Olha, A minha avó era índia e ela teve 14 filhos, onde nasceu muitos filhos. Minha avó era daquelas índias mesmo, com carinha de índia, que não tinha como negar. olha. E aí nasceu a minha mãe, né, de 14 Sim. filhos. E a minha mãe morava numa cidadezinha pequena, que ela mora ainda hoje, que é uma cidadezinha chamada Itapetim. Por que eu chamo cidadezinha? Não é no diminutivo, no intencional. Sim. Mas porque realmente é uma cidade pequena que não tem desenvolvimento. Poucos Então, habitantes poucos ali. habitantes, não tem desenvolvimento. Sim. Então, o pessoal vive ali do comércio, da roça. E é uma cidade que onde eu nasci, cresci, porém eu não me via ali. E como que era ali com seus pais, naquela cidade? Né? Claro, né? Você estudava, vivia Os meus tranquilamente. pais, eles eram comerciantes, eles viajavam vendendo sapatos. Depois aí foram mudando, né? Sim. Mas sempre estavam viajando e vendendo para poder nos alimentar, para poder cuidar da gente. Sou eu e mais um rapaz, que é o meu irmão. Sim. E aí os meus pais, eles eram ausentes na nossa vida, porque eles sempre estavam viajando para poder trazer comida para a gente. E aí, grande parte, eu ficava com a minha avó ou com os meus tios. Só que tudo que uma criança quer é atenção paterna e materna. Isso. Né? Só que a gente não tinha como, porque ou os nossos pais trabalhavam para nos dar comida, né? Sim. Para nos cuidar, Sim. ou eles ficavam com a gente. Então, eles sempre estavam viajando e vendendo calçados para poder nos ajudar a nos sustentar, porém, a gente foi crescendo com essa falta. E quando a gente cresce com essa falta, isso nos leva a vários problemas emocionais, espirituais, porque é corpo, mente e espírito. Então, eu fui crescendo com essa falta da paternidade e da maternidade. E quando chegou no período que a minha mãe e o meu pai vieram ficar mais com a gente, foi onde eles montaram um mercadinho. Na cidade? Na ali. cidade. Montaram um mercadinho. Sim. E eles trabalhavam o dia inteiro ali e a gente, né, estava mais próximo. Porém, a gente não tinha esse cuidado próximo, esse amor próximo. Entendi. E eu fui crescendo e fui me sentindo vazia, me sentindo que não era cuidada, que não era amada. Meu pai trabalhava muito e ele não nos dava muito essa... Nos dava, na verdade, não muito, mas ele não nos dava atenção. Sim. E aí, eu via a minha mãe sofrendo com isso e eu não estou aqui para criticar, mas eu só estou dizendo que nós somos vítimas de outras vítimas e nossos pais são vítimas de outras vítimas. Isso. Então, quando a gente não cura isso vai passando de família a chegar a nossos filhos e assim sucessivamente. Então, como eu via o meu pai não dando atenção para minha mãe, não cuidando da minha mãe e da gente também, tinha essa falta e esse distúrbio familiar, eu fui crescendo como uma criança revoltada. Entendi. Você e seu irmão. Seu irmão era mais tranquilo? O meu irmão mais tranquilo, o meu irmão sempre entendia mais do que eu, né? Eu Sim. sempre fui a sanguínea da família.
Aqui fazia, acontecia, gostava mesmo do... Ficar parada, né? Então, meu irmão sempre foi mais calmo, mas eu cresci revoltada da vida. Então, com o tempo, passados os anos, eu fui crescendo e entendendo que não era ali que eu queria viver, não era ali que eu queria ficar, não era ali que eu queria construir a minha vida. E como que você parou e falou, agora eu quero seguir o meu sonho, agora eu quero sair dessa cidade e ir atrás dos meus objetivos? Foi, né, você teve essa coragem. Quando que começou essa coragem de sair mesmo dali? Jamile, na verdade, desde que eu era criança, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, eu já pensava muito à frente. Sim. Da minha idade mesmo, eu já pensava, eu quero morar fora do Brasil, eu quero falar inglês, eu quero tirar minha habilitação, eu não quero viver aqui. Eu já pensava isso quando eu era criança. Meu Deus. Então, a minha mentalidade já era muito expansiva para o local onde eu vivia. E aí o tempo foi passando e eu sempre com esse pensamento, não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. E eu fui vendo, né, os maus tratos que a gente tinha, a falta de atenção, de paternidade, de carinho, de amor. E eu fui crescendo uma criança revoltada. Cada ano que se passava, eu tinha mais certeza que eu iria sair dali. Como eu iria sair, não sabia. Até porque o que eu vivia, eu não sabia como eu ia sair, a questão financeira, a questão de dinheiro, a questão de oportunidade, porque ali não tem oportunidade. Mas, só que cada vez mais que eu pensava, não é aqui que eu quero ficar, mas os meus pais também diziam, tudo que eu queria fazer, como eu queria ser uma jogadora de vôlei, eu queria, né, ser modelo. O sonho era mais, né? Era mais alto. Era mais Não alto. Nossa, os meus sonhos eram muito altos para de onde eu vim. E a minha família olhava para mim e dizia, não tem futuro, você não vai sair daqui, não tem futuro ser jogadora de vôlei, não tem futuro a moda. Tudo que eu queria fazer, eles diziam que não tinha futuro. E aí, cada vez mais que eles diziam, não tem futuro, mais eu me fortalecia e dizia, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, não sei como, mas eu vou sair daqui, não é essa vida que eu quero ter. E eu via o meu pai, né, maltratar a minha mãe. Sim. E eu pensava, não é isso que eu quero. Nenhum homem prestava, eu pensava, nenhum homem prestava. E daí eu fui só fortalecendo essa vontade. E até chegar o dia de eu finalizar o meu 2º grau e entender que vou procurar a oportunidade de sair daqui. E aí eu terminei o 2º grau e surgiu uma oportunidade de mudar para outra cidade, que era maior. Sim, mas antes você falou que foi Miss na cidade. Sim, é verdade. Lá, nessa época, entre os meus 14 até os 17, eu sempre estava envolvida, tinha um desfile ali da cidade, sim, eu ia. Por mais que meu pai e minha mãe não quisessem, mas eu sempre estava indo, porque eu era uma criança revoltada. Se dissesse não faça, para mim era mesmo que me impulsionar e dizer faça. Eu entendia como faça. Meu pai dizia, não faça isso, eu fazia. Meu pai dizia, você não vai para aquela festa, eu ia escondido. Meu pai me prendia, eu fugia de madrugada. Meu pai não deixava eu andar, me ensinar a andar de carro ou moto, porque eu era uma criança muito revoltada, sim, eu vou usar essa palavra, porque eu realmente era. E aí eu pegava escondida, a moto escondido, e aí sofria acidente. Então, tudo que ele dizia não faça, eu fazia. Tudo. Isso foi tudo. Era tudo ao contrário. Tudo o contrário. E aí, todas as vezes que aparecia um desfile, eu dizia, eu vou. Aí ele dizia, mas não tem futuro. Eu disse, deixa eu ir. E eu acho que até eles deixaram ir porque eles viam que tudo que eles falavam não tinha como me segurar. Então, eu fui entrando nos desfiles até surgir uma oportunidade de... Daí foi crescendo mais o desejo, mais ainda. Mais ainda, porque quando eu entrava nas passarelas, aí eu me sentia imbatível. Quando eu entrava numa passarela, eu sentia algo que eu fazia com amor, até fosse para fazer de graça, eu fazia. Sim. Ali ninguém era evangélico? Não, ninguém era cristão, não. Os meus pais, a gente era católicos, sim, né? Sim. Católicos apostólicos romanos. A gente era católicos, mas era aquele católico que às vezes não era firme. Não, às vezes, né, ia no domingo para a igreja, mas sim, a gente aprendeu
tudo distorcido. Então, Daí você foi para outra cidade. e aí entrei no MIS, ganhei o MIS, Sim, na né, sua nessa cidade. época, na minha cidade. E aí terminei o 2º grau e a primeira oportunidade mudei de cidade, que é uma cidade maior, mas já é uma cidade grande, que é Caruaru. E fiquei morando ali com a minha tia, né? Trabalhei em algumas coisas, trabalhei em farmácia, trabalhei como gerente, trabalhei em algumas coisas até surgir a oportunidade de ir para Recife mesmo, para a capital. Quantos anos, mais ou menos, você já tinha? Já era maior de idade, Já. né? Já era maior. E aí mudei para Recife, fiquei pouco tempo em Recife mesmo. E aí de Recife, sempre o pensamento, eu vou sair daqui, não sei como. Trabalhei também em academia e fui trabalhando em algumas coisas. Sim. Mas quando surgiu a oportunidade de sair para fora do Brasil, que foi para Portugal, eu agarrei com todas as minhas forças. Não sabia o que ia acontecer, mas trabalhei muito. Eu peguei 3 trabalhos nessa época. Eu trabalhava de manhã numa academia, à noite eu trabalhava como promotora de eventos, não, à tarde trabalhava como promotora de eventos e à noite também trabalhava como promotora de eventos. Não chegava em casa 2, 3 da manhã, dormia, acordava às 5h30, pegava uma bicicleta e ia para a academia para juntar o dinheiro para poder ir para fora, porque é isso que eu queria. E aí eu fui só seguindo em frente e eu disse, eu vou sair daqui. E você foi a primeira cidade, Portugal, né? Fui para Portugal. Fui para Portugal. E lá começou o seu sonho de desfilar? Como que foi? Demorou? Ainda não, porque em Portugal eu fui através de um rapaz que eu conhecia. Ele me convidou e quando eu cheguei lá em Portugal nós começamos a namorar. E eu fiquei mais ou menos 2 meses, acho que 1 mês e meio, 2 meses máximo, que eu fiquei lá até eu adoecer e pegar uma bactéria da carne, porque eu comi uma carne do porco, que estava mal passada. E aí eu acabei indo para o hospital. Sim. E aí nesse tempo que eu fiquei no hospital, que os médicos não conseguiam descobrir o que estava acontecendo comigo, eu fui gastando todo o dinheiro que eu tinha levado. No hospital, no hospital, com medicamentos e tratamento, e tenta descobrir o que era, e ninguém conseguia descobrir. E aí, o rapaz, quando o dinheiro acabou, o rapaz disse, olha, não dá mais certo. Ai, meu Deus, olha. Eu disse... Que interesseiro. E aí, eu orgulhosa, né? Eu disse, tudo bem, então espera eu terminar de... Espera eu sair daqui do hospital, que eu vou pegar minhas coisas e sair da sua casa. Porque a gente dividia um apartamento. Sim. Né? Nós pagávamos o aluguel juntos, mas ele pediu para eu sair. Pra você sair. Porque o dinheiro acabou, né? O dinheiro acabou o amor. Meu Deus. Meu Deus, que coisa do diabo. Então, daí eu comecei a... Eu disse, não, só espera eu sair daqui do hospital. E aí os médicos conseguiram ver o que é que eu tinha, né? Eu tinha realmente uma bactéria da carne do porco. E onde ficou alojada essa bactéria? Eu não lembro, mas eu acredito que foi no estômago. Nossa. E aí eu fiz um tratamento, tive que tomar muitos remédios até eliminar essa bactéria. E aí, só que eu saí do hospital, eu estava muito mal ainda, eu estava muito debilitada e vomitando, e não conseguia, né? Não tinha força. Sim. Mas aí eu disse, não, vou lá buscar minhas coisas e vou sair. E não tinha ninguém cuidando de você, e vou sair do né? apartamento. E não tinha ninguém cuidando. Meu Deus. Só que aí eu conhecia um rapaz que era também de Caruaru, que morava lá já. E aí eu falei com ele, olha, você poderia vir me ajudar a pegar minhas malas? Porque eu estava muito mal, não conseguia nem arrastar a mala. Ele disse, não, tudo bem. E aí ele foi me ajudar, eu peguei minhas malas e fui para a cidade grande, porque era uma ilha de Portugal, Sim. que se chama Cascais. É uma ilha onde moram muitas pessoas prósperas. E aí fui para Lisboa. E aí fui para Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu disse, agora? Nossa. E aí eu fiquei na rua. Você ficou na rua? Fiquei na rua. Fiquei na rua com as minhas malas, mas eu pensei, eu não posso voltar. Não vou ligar para os meus pais para dizer que eu estou passando por essa situação. Até porque também o orgulho era muito grande, né? Eu pensei, não, eu saí de lá.
saí da minha cidade, estou fora do Brasil. Se eu ligar para eles, eu vou só preocupar eles, porque agora também não pode se fazer muita coisa. Então, não vou preocupá-los. Eu vou continuar aqui e eu vou sair dessa. Não sei como, mas Deus já cuidava mesmo sem eu buscar. Com certeza. Porque essa foi muito desafiador nessa fase, porque eu me vi num país onde eu não conhecia nada. Era um país que não era o país de onde eu nasci. Não conhecia ninguém, conhecia só esse rapaz, né? Mas assim, conhecia só, não, a gente não era amigo, era só de conhecidos mesmo, de vista. E aí eu fiquei na rua, eu disse, cara, se eu conseguir sobreviver a isso, nada mais me derruba. Na rua, meu Deus. Fiquei na rua com as minhas malas e foi uma fase muito desafiadora. E aí eu comecei a buscar nos meus contatos, eu conhecia alguém que poderia me ajudar. E aí eu fui passando a lista telefônica, vendo se eu conhecia alguém. Eu digo, não, vou encontrar alguém aqui que vai me ajudar. Aí encontrei um contato de um rapaz que eu conhecia, que era personal trainer, que não morava lá em Lisboa, mas morava em outra cidade de Portugal. E aí eu liguei para ele, eu fiz, eu tô na rua, eu tô assim, assim, assado, eu tô com problema, não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para nada. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Aí ele disse, posso. Eu tenho uma tia aí, que mora aí, e eu posso te ajudar. Então, eu peguei o contato dessa mulher, fui lá, e expliquei toda a situação a ela. E ela disse assim, tudo bem, o que é que você faz? E aí eu comecei a contar, né, que eu tinha me formado em Segurança e Medicina do Trabalho, eu tinha feito uma faculdade de engenharia, tinha feito algumas coisas. Ela fez, esqueça tudo que você vai fazer. Eu, como assim? Inocente. Aí ela disse assim, esqueça tudo que você vai fazer, você vai trabalhar para mim. E eu, tudo bem. Eu faço o que você precisar, porque eu não quero ficar aqui, eu não quero passar fome, eu não quero ficar na rua mais, que eu tô na rua. Ela fez, tudo bem, você vai ficar aqui. E aí ela me deu o abrigo, né? Eu fiquei morando lá no quartinho da empresa dela, uma mini empresa, que era uma empresa de massagem. E eu fiquei lá no quartinho, eu dormia num tatame, fiquei lá por uns longos meses, até você trabalhou para ela? Até me reestruturar. Sim. E eu comecei a trabalhar para ela. Em troca de dormir, comida? Sim, e aí tudo. Também ela me pagava, né? O que eu ganhava durante o dia era metade. Ah, entendi. Das massagens. Sim. E aí, quando eu estava fazendo essas massagens, eu comecei a buscar justamente o que eu gostava de fazer. Só que aí eu trabalhei em muitas coisas. Trabalhei como dançarina de banda, trabalhei como dançarina de boate, trabalhei como bartender, trabalhei como aquelas pessoas que cospem fogo, trabalhei como manicure. Então, fui fazendo várias coisas. Trabalhei como atendente em restaurante. Faz tudo, né? Em atendente de restaurante de... Meu Deus. Como é o pessoal que serve? Garçonete em restaurante de sushi. Então, eu fui fazendo muitas coisas porque eu queria fazer dinheiro, né? A minha história ali era fazer dinheiro. Só que nesse fazer dinheiro, era juntar dinheiro. Então, eu acabei entrando em várias coisas. Nessa massagem também. Essa massagem também, eu achava que era só a massagem. Só que era a massagem com o final feliz que eles chamam. Então, um abismo puxa o outro abismo. Meu Deus. Então, eu fui entrando em várias coisas, mas de dia trabalhava na massagem e à noite iria trabalhar em bares, trabalhar em restaurantes, viajar com banda, dançando. Que coisa, né? A gente pensa que o mundo é uma maravilha, né? Não, mas é muito desafiador. E como você falou, um vai puxando o outro, né? Pro abismo. Meu Deus, como o inimigo é sujo. Um abismo puxa o outro. E quando você não tá servindo a Deus, aí é que as coisas do mundo vai cada vez mais fisgando você. Como eu estava em busca de dinheiro, porque eu saí da casa dos meus pais na intenção de vou ajudar a minha família e vou ter a vida que os meus pais não puderam me dar, porque os meus pais trabalhavam para nos dar alimentação, mas não eram, eu nunca tive uma vida de classe média alta. Sim. A gente tinha ali o que comer, mas era aquilo. Era o suficiente ali, né? Exatamente.
E aí eu realmente eu passei fome quando eu fiquei na rua em Portugal, que realmente ali eu vi que eu não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. Aí realmente ali foi onde eu disse, não, agora a história é outra, diferente. Então, como eu cheguei nessa fase de passar fome e ficar na rua, eu pensei, cara, eu tenho que sair daqui. Então eu vou fazer o que for preciso para eu sair dessa situação. E quando a gente não serve a Deus e quando a gente está na situação de rua e de fome, a gente faz o que for preciso. A gente esquece até da nossa dignidade. Exatamente. Eu nem pensava em dignidade, nem pensava o que é dignidade. Eu só queria sair da rua. Dali. E continuar o seu objetivo. Continuar nem desistir, viva, né? Nem voltar. E continuar buscando aquilo que eu saí de casa. Isso, a procurar aquilo. Então, por isso que eu acabei entrando numa casa de massagem, fazendo coisas erradas, né? Massagens com finais felizes, como elas dizem. Sim. E aí um abismo vai puxando o outro. Mas eu entendia o quê? Tô avançando, porque já não estou mais passando fome. Já não estou mais na rua, estou avançando. Na minha cabeça era, estou avançando. Sim. Ganhando dinheiro, estava avançando. E aí com isso fui buscando sempre entrar na moda. Porque lembra, o que eu queria Sim. era a moda. Por mais que eu fizesse outras coisas, era a moda, era o que fazia... Você ainda, né, não desistir. Não desisti. E aí fui pulando, depois mudei para a Espanha, fiquei 5 anos em Portugal. E depois apareceu a oportunidade de ir para a Espanha. Cheguei na Espanha, fiquei alguns meses, não gostei. E aí mudei para a Itália. Sim. Da Itália mudei para a Holanda. E fui morando aí na Holanda. Depois também não gostei, porque eu era assim, chegava num país, ficava... um tempo, via, não gostava. Não é isso, ainda quero mais. Nossa. E aí fui mudando, mudei para Croácia. E nesses países você fazia de tudo também? Ou como que era? Nesses países foi onde começou realmente eu trabalhar com moda. Ah, com moda. Isso. Eu comecei a trabalhar com a moda, mas a moda também derivada para o que as pessoas chamam aqui do ficha rosa. Que é a moda... ali na hora das filmagens, do Fashion Week, das câmeras. Mas depois que você sai ali dos flashes, Sim. e aí eles levam você para sair com empresários. Aí já é outra história. Isso aí já é outra história que você nem fazia noção. Exatamente. Meu Deus. Aí já é outra história. É o glamour, né? A gente tem o glamour ali nas câmeras. E vocês são obrigados a aceitar isso? Não é obrigado, mas também se você não fizer, você também não trabalha com eles. Entendeu? Entendi. Então você também não trabalha com eles. Nossa. Como é isso que eu queria, eu digo então vamos. Entendi. E aí também cheguei a trabalhar em novelas, eu também fiz participação em novelas, fiz filmes também. Olha. Tudo que era no envolvimento artístico, Sim. eu sempre gostei de fazer. Mas sempre tinha esse lado, tinha um preço. O lado obscuro, que tinha um preço. Nada que lhe é dado no mundo, nada é de graça. Não. E as pessoas se vislumbram muito, porque elas acham assim, nossa, aquela pessoa ali tá famosa, tá fazendo aquilo e isso, eu quero chegar ali no patamar, mas não sabem o preço que a gente paga. E é engraçado, o inimigo ele dá um prato tão cheio, mas você não sabe o que tá atrás desse prato, né? O importante é a imagem, aquele prato cheio para você ali. Os pratos tem as consequências. São os pratos atrás, que a gente se vislumbra, mas quando ele cobra é muito caro, porque eu tive que pagar muitos preços para isso, sabe? Foram muitos pratos que foram oferecidos e eu peguei esses pratos. Até porque também eu não tinha nenhuma instrução. Isso é isso que eu ia perguntar. Você não tinha medo? Você pensava assim, eu não quero isso, eu vou voltar, isso não é para mim. Você pensou assim ou não? Pensei, todos os dias eu pensava isso. Não é isso que eu estou buscando, mas... se para eu chegar naquele patamar ali, de chegar a desfilar para grandes marcas, eu preciso fazer isso, eu vou fazer, porque eu vim em busca disso aqui. Sim. Só que eu não sabia desse outro mundo. Por quê? Porque eu saí de uma cidade onde, querendo ou não, eu não tive atenção paterna e materna. Um ensinamento mas também, eu tive um ensinamento
nesse sentido. Eu não conhecia esse mundo de Sim. prostituição, esse mundo onde as pessoas, para lhe dar um trabalho com fotografia, com passarela, você vai ter que entrar também nesse mundo aqui da prostituição. Então, eu não tinha esse entendimento. Nada é de graça. Nada. E você não foi ensinada, filha. Nada é de graça, viu? Existe o mal, existe o bem. Exatamente. Isso aí você não foi instruída. Não né, fui. pelos Então, pais. quando eu conheci, eu me choquei muito, porque todos os dias eu chorava. Porque eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Por que eu tô... Não é isso que eu quero, não é isso que eu vim buscar. Mas, ao mesmo tempo, quando aparecia um trabalho para mim, de moda, Sim. que eu entrava na cena ali, eu me sentia tão feliz que eu dizia, é isso, Deus, que eu quero fazer. Aí eu me sentia feliz. Aí, quando eu chegava para fazer o outro trabalho, aí eu dizia, meu Deus, aí eu chorava. Então, assim, era o choro, depois era a alegria e ficava nesse, sabe, Sim, vai e vem. Nesse vai e vem. Meu Deus. E aí fui mudando de países. Sim. E cada vez mais adquirindo conhecimento, sabedoria, né? Apanhando muito da vida, justamente por passar por várias mãos, né? Passar Sim, por várias sim. mãos. E fui adquirindo conhecimento, fui aprendendo outras línguas, fui aprendendo o italiano, fui aprendendo o inglês, fui aprendendo o espanhol, fui aprendendo o que eu queria também, porque eu queria aprender outras línguas, Sim, mas você tem que desenvolver. mas ia sempre pagando né? preço. O preço era pago também. De acordo com o que eu ia evoluindo, o preço também era cobrado. Meu Deus. Então, não tinha como eu fugir dali, porque eram as minhas escolhas que me fizeram estar ali. É as nossas escolhas. Normalmente as pessoas culpam fulano, cicrano, beltrano. Não, eu não culpo ninguém. Eu Sim. culpo a mim e digo, não, foi responsabilidade minha. Primeiro, eu não tinha o conhecimento, mas Ninguém te obrigou. ninguém me obrigou, ninguém botou uma faca no meu pescoço e disse, vai. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu ia fazer o que fosse possível. E eu realmente fiz o possível e o impossível. Paguei muitos preços, né? Fui vendida muito como um pedaço de carne. Meu Deus. Ganhei muito dinheiro, né? Fui Miss, mas paguei muito preço. E o preço é muito pesado. Você via muita prostituição? Sim, você passou por isso, Sim. né? Assim, mas você chegou a ver coisas assim que, né? Meu Deus, assim, te assustou demais, demais mesmo. Na verdade, Jamile, eu via isso todos os dias. Pessoas do seu, né, mesmo convívio passando Todos os por dias, isso. todos os dias eu passava, vivia e via isso. Porque a gente, eu principalmente, né? Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha essa mentalidade de, por mais que eu não servisse a Deus, eu dizia, Deus, eu vou chegar onde eu quero chegar. Sim. Cuida de mim, me guia, mas assim, servia ao mundo. Né? E eu via muita coisa, porque eu não vivia sozinha. Eu conhecia pessoas, mulheres e homens, que também estavam Isso. nessa trajetória. Então, a gente se conhecia, se unia, morava junto alguns tempos, Sim. né? Em alguns locais, em alguns países, morava junto, mas a gente vivia a mesma coisa. A gente vivia a mesma coisa. Vocês davam força a um outro? Ou não? Na verdade, existe essa Vai palavra... cada um por si. Essa palavra força, eu nem digo que existia, porque assim, um queria ser mais que o outro. Quando você via que um estava ganhando dinheiro mais que o outro já queria derrubar você, Meu Deus. já queria puxar seu tapete, já armava para você. Então, é aquela coisa, é um mundo que você não serve a Jesus. Então, tudo é normal. É normal mentir, Disputa, é né? normal roubar, é normal matar, normal derrubar o outro, é normal você ver uma pessoa sendo prejudicada, como muitas vezes, e você tá ali não ia ajudar. Então, esse era o mundo que eu vivia. E quem tá fora não vê, Não. só vê aquele glamour, As pessoas aquela só alegria. vê o glamour e acham assim, nossa, ela tá maravilhosa, tá viajando o mundo, tá ganhando muito dinheiro, tá muito rica. É. Mas por trás dos bastidores existem só pessoas tristes, depressivas,
ansiosas, que tentam se É matar. por isso que nós vemos muito, né, pessoa Sim. suicida, né? Assim, tem tanto dinheiro, tanta coisa e de repente se mata. Muitos Tira amigos, a eu vi vida. muitos amigos assim, amigos que a gente dizia amigos, né? Mas que na verdade, pessoas que conviviam com a gente, que morreram de overdose, Meu Deus. porque normalmente todo mundo usa droga nesse meio. Você chegou a usar? Muito. Sério? Usei muita droga. Pra quê? Não sei, pra te deixar mais... Pra relaxar, que é o que a gente dizia, né? Sim. Pra relaxar, pra ir trabalhar mais feliz, pra dar mais energia, pra ir comemorar, Ah, entendi. pra ter paciência pra aturar os homens, porque a gente era um pedaço de carne, né? Então, eu usei muita droga. Foram nesses anos todos. E aí muita gente que se avicia, né? Sim. Se cai, né? Não tem limite. Não tem limite. Eu acordava logo, já acordava e já colocava um baseado na boca. Nossa. Entendeu? Não era nem um café. De trazer alívio? Ali. Ou Naquele era só momento, aquele eu momento, achava né? que era o alívio, mas na verdade era a falta. A falta do Espírito Santo. Porque quando eu servia ao mundo, eu achava, não, vou usar ali para relaxar, para ficar feliz. E a gente acha que aquilo vai nos suprir. Mas na verdade é mais a falta. É só um momento É ali, só um né? momento. Entendeu? Então, um abismo puxa o outro. Isso. Então, a partir do momento... Mas assim, eu comecei a usar droga ainda quando eu morava no Brasil. Ainda foi muito Não jovem. foi lá, foi Não, já... foi muito jovem. Eu comecei... Quando eu saí da casa dos meus pais, foi quando eu comecei já comecei a usar droga. Olha aí, que o mundo, né, tem a oferecer. Exatamente. Então, eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Então, eu saí, já embarquei nesse mundo e só foi isso. Um abismo puxando o outro. Isso. E para mim já era normal. Ah, Quando eu encontrava uma pessoa que não usava, eu ficava irritada, porque eu dizia, não ando para andar comigo, não. olha. Meu Deus. Não presta para andar comigo. Essa pessoa não vai querer fumar, não vai querer, sabe? Não vai querer ir para as festas comigo. Não presta. Aí eu já não me aproximava tanto. Sim. Então, as pessoas que eu andava, que andavam comigo, eram as pessoas que faziam a mesma coisa que eu fazia. É igual a gente hoje, né? Hoje eu peço Deus, me leva para ter amigos que me façam me aproximar do Senhor. Antigamente, não. Era pessoas que queriam usar drogas, fazer as mesmas coisas, estar no meio da fama, do poder, da prostituição, as pessoas que tinham um ego muito elevado, mas pessoas que faziam as mesmas coisas, porque senão não prestava para andar comigo. Olha, você era daquela, né? Daquela que fazia e Meu acontecia. Deus. E temos umas fotos aqui, né? Quando você era Miss. É verdade. Miss Bela, que eu não sei inglês. É Miss Bela Mundo. Mundo. Sim. Sim. O AE é Unidos Emirados Árabes. Ah. 2022 até 2023. 2023 encerrava e aí outra vinha e Ali você tá bem... era passado a coroa. Bem Aí, morena, né? muito produzida, muita maquiagem, né? bem morena, até para estar mais parecida com, Sim. né, com uma árabe. Ah, sim. É. Tem isso ainda, né? Tem que Sim, parecer. na verdade, eles nos produzem para que a gente fique o mais parecido com a cultura deles. Ah, Então, eles me entendi. produziam para ficar mais parecida com Olha uma mulher só. árabe, que eu passava por árabe lá. E você tem uns traços. Tem, gente. Ó, tem mais foto? Produção. Aí você vê, já era uma produção muito Olha. grande, lentes de contato, eu gostava muito de usar lentes de contato. E eu parece eu tinha natural, vergonha da minha identidade, eu tinha vergonha de quem eu era. Então, quando a gente não sabe quem a gente gente não sabe a nossa identidade, Sim. que até isso, oh Deus, glória a Deus, o Senhor renovou e regenerou em mim, trouxe a minha identidade realmente, quem eu sou em Cristo. Graças a Deus. Então eu não gostava da minha aparência, da minha identidade. Sim. Então eu queria parecer com alguém
que fosse da Europa. Aí eu colocava lenço de contato. Me produzia né? toda para ficar parecida com outra pessoa, menos com a Heloísa. Olha. Até isso, o inimigo, ele nos distorce ele tira tanto. de você. Distorce a nossa identidade e faz a gente acreditar que a gente é outra pessoa e Isso. não quem nós somos e fomos criados para ser. E eu fui criada para ser essa Heloísa aqui, que me veste feminina, que Glória sabe a Deus. o meu posicionamento, quem eu sou em Cristo, a minha identidade, sabe? Tem mais? E ele me regenerou. Eram Gente, muitas parece produções. uma boneca aí, né? Realmente, é bonito as produções árabes. Os vestidos deles são muito chique. bonito. Mas, infelizmente, a gente muda a nossa Sim. essência, né? Eu me permitia isso. Aí é onde... Isso aí é lá, né? É na frente do Burj Khalifa, na frente do prédio mais alto do mundo. E eu morava aí também, né? Nesse prédio aí. Você Sim. morava nesse aqui. Sim. Olha Eu só. morava aí, o meu apartamento era no 130 e alguma coisa, no Sim. centésimo, nem sei falar esse nome. Muito alto, né? Sim. E aí, isso aí foi antes de vir para o Brasil. Eu disse, não, vou tirar uma foto para mostrar onde eu vivia e quem hoje eu sou. Sim. E hoje o que eu faço, hoje o que Deus me chamou para ser e para fazer. E aí, antes de vir, eu disse, não, vou tirar as fotos para mostrar ao pessoal, porque eu sei que essas fotos vão ser usadas no futuro bem próximo para mostrar às pessoas. Isso. Mas não é nem para mostrar a beleza, mas é para mostrar que isso tudo é ilusão. Isso tudo é ilusão. Muitas pessoas, né, ela como se cai, né, assim, né, que tudo isso é mais importante, né, é dinheiro, essa coisa aí, né, porque eu sei que essa cidade aí é muito dinheiro, né, é muito rico. É muito dinheiro, é muito glamour, é muito ouro, é muitos holofotes em cima de você, como eu era a Miss de lá, os holofotes estavam muito em cima de mim, mas... Tem mais? Tem mais foto. Aí é o prédio novamente, o Burj Khalifa. Só, né? E voltando, né, para a Europa. Então eu fui mudando de país. E aí fui para a Inglaterra, fui para Hong Kong, para a China, fui para Filipinas. Você não parou só em Dubai? Não, fui para Malásia. Eu morei mais ou menos 25 países. Nossa. Mais ou menos nessa faixa aí, os que eu lembre, né? Muito. Mais ou menos de 25 países, mas todos fazendo a mesma coisa. Modelando e também sendo carne... Escrava, né? E carne como escrava. Exatamente. Então, Deus me permitiu, porque até eu sendo... E todos eram a mesma coisa? Nada mudava nessa escravidão, assim? Tinha que dar o seu corpo, assim? É como eu falei, se você quer mais dinheiro, você tem que pagar um preço. Então, Entendi. eu que sempre queria mais dinheiro. Eu sempre queria mais. Entendeu? Como é a ganância, né? Então, quanto mais você tem, mais quer. Como eu estava vendo ali coisas que eu nunca vi e nunca foi proporcionado para mim, que era ter uma vida melhor financeiramente falando, então eu fui cada vez mais em busca. Cada vez mais que eu queria dinheiro, eu sabia que eu tinha que pagar o preço. Então, para mim, se tornou normal isso. É igual você usar droga. A gente acaba sendo normal usar droga. Sim. É tão normal que é anormal quando você encontra uma pessoa que não usa. Nossa. Então, nesse tempo, mais ou menos, na metade desses anos, foi quando o meu irmão se converteu. Ele aceitou Jesus e depois a minha mãe... Ele foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Ele teve uma experiência espiritual. Ele teve uma experiência espiritual, foi onde ele conheceu Jesus e entrou de cabeça
para servir a Jesus. Antes, né, de você entrar nessa parte, você ganhou muito dinheiro? Ganhei. Fez muito dinheiro? Ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro que em uma hora eu ganhava 25 mil reais. Mais ou menos em uma hora. E aí, por dia, eu fazia vários trabalhos, né? Contando os dois lados. E aí, por dia, mais ou menos, vamos botar, eu fazia... É uma faixa, tá? Sim. 100 mil reais por dia. Muito dinheiro. Meu Deus. Mas, assim, mas sempre né? achava que estava pouco. Queria mais, mais, e mais, e mais, e mais. Então, meu Deus, cada vez mais que eu ia buscando, vamos embora. Vamos fazer. Então, fui sempre entrando. Só que a moda, até você ter um nome, ele paga pouco. Quando você tem um nome, aí ela lhe paga bem. Mas até ter um nome você paga pouco. O que paga muito é justamente o trabalho com a prostituição. Meu Deus. A prostituição é quem te dá dinheiro. Os trabalhos com moda, eles te dão um pouco até você, né, ser alguém falando na linguagem do mundo. Até você ser alguém. Sim, o meu irmão se converteu. E aí, pouco tempo, ele foi pregando, levando a palavra para minha mãe. E aí, a minha mãe também se converteu. Olha só. Aí, o meu pai achou, não, agora ela vai para a igreja e eu vou para as farras. Vou para as festas, vou fazer o que eu quiser, né? Só que aí, quando Deus escolhe, você pode rodar o mundo. Mas uma hora você vai ser laçado. Laçado pelo Espírito Santo. Então, depois de um tempo, o meu pai também aceitou Jesus. E aí começou a transformação na minha família. E isso eu rodando o mundo, né? A minha família... Você tinha contato com as suas famílias? Sim, tinha contato com a minha família, com os meus pais. Mas tudo que eu fazia, eu sempre tinha a chateação, né? A raiva de menina mesmo, que veio desde menina, do meu pai, pela falta de carinho, de atenção. Sim. Eu sempre culpava o meu pai pelos lugares que eu passava e tudo que acontecia comigo. Porque eu dizia assim, eu estou passando tudo isso porque eu não tive um amor paterno, eu não tive o carinho, a atenção, meu pai não me ensinou o que eu precisava aprender, eu tive que aprender tudo na porrada da vida, e eu acabei culpando muito ele. Só que aí depois, quando eu conheci Jesus, Jesus também, né, me renovou e me mostrou que tudo que aconteceu foram também por escolhas minhas. Sim. Eu saí de casa por escolha minha. Fui para o mundo por escolha minha. Eu comecei a usar droga por escolha minha. Eu entrei no mundo totalmente errado, de muita prostituição, de ego, de mentira, por escolha minha. Né? Tem pais que faz de tudo pelo filho, né? Coloca ali no caminho do Senhor, ensina tudo que é de bom, ensina a palavra de Deus. E no final, ele que tem a escolha. O filho é que tem a escolha. Ele escolhe o que ele quiser fazer. Né? É verdade. E do contrário, seus pais não te ensinou, mas também porque eles não têm aquela sabedoria eles também. Não tinham. Né? A gente só dá o que a gente tem, o que a gente é. Então não tinha como eles me dar algo que eles não tiveram dos pais dele. Então. Só que aí, quando a gente é irresponsável, a gente quer sempre culpar todo mundo que está ao nosso redor. Todo mundo é culpado, menos a gente. Então, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho a minha identidade, quando eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou buscar todo mundo para culpar. Eu vou buscar todo mundo para julgar. Eu vou buscar todo mundo para apontar o dedo. E é o que eu fazia. Eu apontava o dedo, eu julgava. Eu falava que meu pai era o responsável por tudo que eu tinha feito. Só que, na verdade, as minhas escolhas me levaram ali. Eu também não tinha conhecimento. E ninguém da minha família também servia aos princípios de Jesus. Quando a gente não tem princípios inegociáveis, a gente só aponta o dedo, julga, culpa. Isso. E aí foi onde eu fui avançando de país em país, né? Sempre fazendo a mesma coisa, sempre em busca do dinheiro. Eu servia a Mamon, porque eu estava sempre em busca do dinheiro, fizesse o que eu tinha que fazer. A mamãe, você fala o diabo. Exatamente, isso. Porque... a gente, né? ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. Isso. Eu vou até citar um versículo aqui.
Vou citar um versículo que é... Deixa eu só ver aqui. É Marcos 8,36, que fala assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É exatamente isso. Oh, meu Deus. É forte, né? É forte e é o que eu vivia. É. Mas graças a meu bom Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nunca desistiu de mim, mesmo que eu não buscasse ele. Porque eu queria mais e mais do mundo. Eu queria mais, eu queria fama, eu queria dinheiro, eu queria glamour, eu queria estar no meio dos holofotes da TV. Eu fui em busca disso, né? E eu cheguei a ter isso. Sim. Mas o que adiantou? Mas do que é que adianta? Do que é que adianta? Ter tudo isso. Exatamente. E no final você perdeu o que é mais importante, que é a sua alma. Exatamente. E aí eu fui, né, passando de país por país, até chegar uma época que eu fui para Dubai. Eu conheci Dubai, fiquei 15 dias e acabei saindo de lá e fui para a China. Fiquei um tempo na China e voltei para Dubai. E aí comecei a viver em Dubai, onde eu fixei a minha casa. Fiquei lá em Dubai. E aí, por mais que eu saísse e fosse viver em outros países por alguns meses, eu sempre acabo voltando para lá. Então, fixei a minha casa ali. E aí chegou a um tempo que eu vim para o Brasil para tirar férias. Eu vim visitar a minha família. Você veio visitar. Vim visitar a minha família. E quando eu vim visitar a minha família, veio no meu pensamento assim, faz um check-up. Você nunca fez onde você estava? Não, nunca... normalmente eu não fazia. Fazia alguns exames quando Sim. eu... Você já percebeu que nós, seres humanos, a gente só vai no hospital fazer um exame quando a gente está mal? Sim. Só que, da mesma forma que a gente tem que se encher do Espírito Santo para que a gente não caia em contenda no laço do passarinheiro, e a gente tem que buscar a palavra de Deus diariamente, da mesma coisa é o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. A gente tem que se absolver. E como é que a gente cuida do nosso corpo? Fazendo exames, praticando um exercício. Mas você não gosta de uma academia, mas faz uma caminhada, faz algo que te faça bem. Mas você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Como é que eu vou ajudar outras pessoas se eu não cuido do meu templo? Então. E aí eu adoeço e morro, não cuidei. É corpo, mente e espírito. É um equilíbrio dos três. Quando a gente cuida só de um, tem as outras partes que são importantes. E você é terapeuta também, Sim, né? Sim. Oh, que chique. Terapeuta, como é? Consultora de imagem. Olha. Como eu trabalhei muito com isso, eu me aprimorei também nessa questão. Mas nós vamos chegar lá. E mentora e apresentadora. Exatamente. Eita, vamos chegar lá ainda. É muita coisa, muita coisa. Como fala em Pernambuco, é muita coisa. É muita coisa. Mas vamos chegar lá. Então, eu vim para o Brasil para passar férias. E dessas férias veio no meu pensamento, faz um check-up. E aí eu pensei, vou fazer um check-up, porque em Dubai era tudo muito caro. Como eu não tinha plano de saúde, e para você fazer uma bateria de exames lá, é um valor de um carro lá. É caro. Né? É muito caro. Aí eu pensei, vou fazer, então vou fazer. Vou fazer um check-up aqui, eu sei que vai estar tudo ok, e vou voltar para Dubai, para continuar na minha vida. Sim. Então, quando eu fiz esse check-up, eu já tinha comprado a passagem para voltar para Dubai, e eu pensei, tá tudo ok. Vou pegar os exames e vou voltar para lá. Quando eu peguei os exames, eu não abri. Normalmente eu abro os exames. Eu peguei os exames e levei para a médica, porque eu já estava atrasada de chegar lá. A médica abriu e disse assim, olha, desse jeito. Ela não me preparou. Ela só olhou para mim e disse, procura um médico de pescoço e cabeça que você está com câncer. Eu, oi? Olha, tão direto assim? Desse jeito, você está com câncer. Eu, como assim? Ela, você está com câncer, procura um médico de pescoço e cabeça. Para você começar o tratamento. E fechou o exame e me entregou. E aí, o meu mundo caiu ali. Eu saí da sala. Nossa. E eu não... Me deu um trauma tão grande que eu não sabia nem onde é que eu estava. Eu sabia onde eu estava. E porque sozinha. Eu fiz num local onde eu já morei, né? Mas me deu um branco. Eu não sabia onde eu estava. Eu comecei a chorar. Eu disse, agora vou morrer. Acabou-se minha vida. Então, aí foi onde começou o processo da minha vida.
o processo de amadurecimento até chegar em Jesus. Porque aí eu fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia para remover toda a tireoide, né? O nódulo maligno era na tireoide. O câncer? Sim, era na tireoide, que graças a Deus é o câncer, vamos dizer assim, mais leve. Sim. Vou usar mais leve. Menos agressivo. Menos agressivo. Menos. Sim. Mas como eu descobri no início, eu não precisei de quimioterapia. Só foi para retirar mesmo. Fiz a cirurgia, ele retirou tudo e aí mandou para análise para ver realmente se o câncer tinha se alastrado. Sim. Então, fiz todo o tratamento, né? Eu tomo remédio agora o resto da minha vida, mas isso é tranquilo. Sim. Então, fiz todo o tratamento e voltei para Dubai. Mas você fez isso tudo sozinha? Cirurgia, não tinha ninguém te acompanhando? Sim. Nossa, Eu fiz, na verdade, com algumas pessoas me ajudaram, mas eu terminei o tratamento, né? Fiz tudo sozinha e voltei para Dubai. Sim, você voltou. Assim, eu estava só esperando o médico me liberar. Quando o médico me liberou e disse, olha, você vai fazer agora exames todo ano, você vai fazer check-up novamente, você vai tomar remédio o resto da vida, mas a partir de agora... Sim, tá bem, tá tranquila. Tá bem. Você chegou a visitar seus pais? Sim, visitei eles. Quando eu cheguei de Dubai, eu fui primeiro ficar com eles. Fiquei com eles um mês, depois subi para Caruaru, fiz o check-up, descobri o câncer lá e depois fui fazer todo o tratamento. Quando eu terminei o tratamento, eu fui embora para fora do Brasil. E aí cheguei em Dubai, foi quando eu cheguei em Dubai, e aí foi onde surgiu o MIS. Foi onde surgiu o MIS, foi nessa época. E aí surgiu o MIS, e aí eu me candidatei, e aí entrei de cabeça nisso, e ganhei o MIS. E foi onde a parte da moda começou a melhorar. Por quê? Porque agora eu tinha um nome. Que você ganhou ali, Ganhei, né? a MIS. Então, quando você tem um nome, né, para o mundo, então as marcas olhavam para mim agora. E aí eu estava dentro dos Fashion Weeks, eu estava dentro de tudo, de programa de TV, eu estava dentro, as marcas me convidavam, as marcas sempre agora estavam me chamando. Agora eu já comecei a ganhar mais dinheiro ainda. Eu já ganhava, Agora eu comecei a ganhar mais dinheiro. Então, comecei a ganhar mais dinheiro, mas tudo tem um preço. Sim, a partir do momento que eu comecei a ganhar mais também, o pecado também aumentou. O preço aumentava mais ainda. O preço aumentou, porque o ego era maior, a mentira era maior, a enganação era maior, a prostituição era maior. Meu Deus. Então, tudo foi aumentando. Até eu chegar numa fase em que tava tudo tão errado. Eu chegava em casa, eu ganhava dinheiro, eu estava nos eventos, eu estava ali nos holofotes, as pessoas olhavam para mim, eu estava muito sorridente, eu estava feliz ali na frente das câmeras, mas quando eu chegava em casa era uma tristeza, era uma depressão. Você sentiu que é um vazio dentro? Ou faltava alguma coisa? Na verdade, Amília, quando eu estava com câncer, eu estava sentindo um vazio muito grande, e foi onde eu entrei na depressão. Eu não sei se você já ouviu falar na depressão suicida. Sim. Que aí é quando eu estava recém-cirurgiada, eu me ajoelhei. Eu lembro que eu me ajoelhei na sala do apartamento. Eu nem podia me mover muito, porque como eu estava cirurgiada no pescoço, eu não podia me mover muito. Mas eu lembro que eu me ajoelhei e disse assim, Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Se o Senhor não tirar a minha vida, eu vou tirar. Meu Deus. E aí eu desafiei Deus, ou o Senhor tira ou eu tiro. Como é? Vamos decidir aqui. Nenhum dos dois. Vamos decidir aqui quem é que vai tirar. Então, eu me ajoelhei e disse, Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor tira a minha vida ou eu tiro, porque eu não aguento mais essa vida que eu tô tendo. Mas assim, para muitas pessoas era uma vida muito boa. Exatamente. Uma vida que você é uma vida incrível. Que muita gente almeja isso, As redes sociais, se você sabe usar, elas são muito boas para nos influenciar em momentos bons, como se aproximar de Deus, procurar pessoas de Deus, procurar conhecimento, procurar sabedoria, porque o conhecimento,
A gente tem. Agora, o entendimento do conhecimento é outra coisa. Existe o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Sim. Então, quando a gente busca as redes sociais para adquirir conhecimento, entendimento e a sabedoria que é divina, que é de Deus, aí é maravilhoso. Mas quando você procura as redes sociais para se comparar com as pessoas, que é o que acontece muito, é a gente se comparando, vendo a vida das pessoas, que é o que acontecia muito. Cada vez mais que eu entrava nas redes sociais, era para ter uma vida parecida com alguém. Eu queria ser parecida com alguém muito famoso. Então, por isso que cada vez mais eu ia em busca disso, que eu queria se parecer com alguém, Sim. ou com algum famoso, ou com algum ator, mas eu sempre queria a vida de alguém. Eu nunca queria a minha vida. Então, eu fui entrando nessa depressão. Que aí eu disse, Deus, ou o Senhor tira a minha vida, ou eu vou tirar. Meu Deus, essa é uma alegria que é momentânea, né? Sim. É uma felicidade, porque eu sei que a única alegria verdadeira, a única felicidade, o único amor é Deus. Exatamente. Né? Então, e ali você não tinha, ali era a alegria tinha. Ali do mundão mesmo. Era né? alegria de poucas horas. Isso. Chegava em casa, era o vazio total, era muito choro. Você sentia falta da sua família ali? Muito. E eu vim sentir mais ainda quando eu entreguei tudo. Eu peguei tudo assim, botei numa caixa de Jesus, toma. Toma aqui. Aí tudo se transformou, porque hoje mesmo eu sinto saudade da minha família muito. Eu digo, Deus, como é diferente te servir, porque hoje eu sinto falta da minha família, eu sinto falta até do meu varão que tá chegando. Essa foi. Meu varão tá chegando. Glória a Deus, vai chegar. Exatamente. E estamos orando para isso. Sim. Então, Deus regenerou tudo em mim. Deus trouxe tudo para mim com a identidade dele. E ali você sentiu vontade de tirar a sua vida? Sim. Né? Como Dubai tem muitos prédios muito altos, várias vezes eu chegava numa varanda, olhava assim, dizia, eu podia me jogar agora e acabar com isso. Eu olhava para baixo e vinha sempre esse pensamento. Isso durou muito, esses pensamentos de suicídio, de... Durou mais ou menos... Depressão. Sim, na época que começou... Na época que começou mais ou menos... Durou uns 5 anos. 5 anos. Que foi onde tudo começou a ficar mais... Você fala que essa vontade mais, da vida... mais fundo tudo... do poço. Começou a ficar mais fundo do poço. Você viveu assim 5 anos? Sim. Nessa tristeza, foi onde começou mais a tristeza. Eu já me sentia sozinha, né? Por rodar o mundo sozinha, uma mulher. Então, estava sempre em busca de dinheiro, mas não tinha ninguém que eu podia confiar, porque nesse mundo realmente não tem como confiar nas pessoas. Você acha que alguém é seu amigo, mas você vira as costas, a pessoa está tramando, está tentando lhe derrubar. Então, eu vivia muito sozinha, rodava o mundo sozinha, mulher sozinha. Saiu lá de uma cidade em Pernambuco. Nossa, aí você tá ali lá fora, naquele, né? Aquela alegria toda, junto com... E quando chega na sua casa ou no apartamento, ali é você. Ali você se encontra com você mesmo. Exatamente. E é ali que começa, quando eu né? chegava em casa, era tristeza, era depressão, era ansiedade, era tudo que você poderia imaginar. Eu tentava suprir as dores. Sim. E aí, quando eu estava nessa trajetória depressiva, que eu olhava, que eu queria me jogar do prédio para acabar com essa dor, foi onde eu entrei na magia, no candomblé. Como que foi isso aí? Para tentar exatamente suprir algo que nunca supriu. Mas você procurou isso assim do nada? Você? Eu sempre gostava de pedir alguém para tirar as cartas para mim. Para falar o meu futuro, para eu entender o que ia acontecer lá na frente, para eu saber se ia melhorar a situação ou se iria piorar. Veja que loucura. Que mentalidade do diabo. Misericórdia. Muito do diabo. Então eu procurava saber o meu futuro, para eu entender se eu ia melhorar a minha situação, se eu ia ficar bem ou não. Então, eu sempre estava, e cada vez mais ia me aprofundando, porque eu comecei com as cartas. Das cartas,
fui para o candomblé, aí pedia para fazer trabalhos para mim. Aí pedia para matar animais, para fazer trabalhos. Aí pedia para fazer trabalhos para arrumar mais dinheiro. Aí pedia para fazer trabalhos, Sim. porque eu também fazia. A pessoa fazia, mas eu tinha que fazer também. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Então, uma coisa ia puxando a outra. O pior que tem, eu vou falar uma verdade. A verdade, eu sou crente, eu tenho que falar a verdade. E tem crente ainda que procura essas coisas. Carta, signo, que é isso? Exatamente. Gente, o que o futuro, amanhã. O amanhã nem pertence a gente. Só pertence a Deus. Ele que Exatamente. sabe do nosso futuro, o que amanhã vai acontecer. E você lembra que eu falei que as pessoas justamente hoje olham as redes sociais e querem parecer com alguém? E aí uma coisa vai puxando a outra. Eu quero me parecer com alguém. O que é que eu preciso fazer para parecer com alguém? Meu Deus. Aí você vai buscar um signo. Começa com um signo, tá? É. Vamos entender como a pessoa é. Vamos puxar um signo Meu ali. Deus. Aí do signo vai puxando, vai para as cartas. Aí das cartas você já vai para um trabalho de um banho de sal com uma planta para fazer a limpeza. Ah, o que eu uso amanhã? Qual é a cor da minha roupa? Aí você vai usar uma roupa no final do ano dourada para conseguir dinheiro. Tudo isso eu fazia. Meu Deus. Tudo isso eu fazia. Gente, isso aí... Ai, Então, lembra, um abismo vai puxando o outro. isso. E cada vez mais É eu como ia... fosse um vício. É um vício. Se torna um vício que porque você tá num jogo, né? eu Você- era viciada em pegar dinheiro e ligar para uma pessoa para tirar as cartas para mim. Essa pessoa mandava eu fazer um trabalho, essa pessoa fazia o trabalho de lá, eu fazia de cá para alguma coisa que eu queria alcançar. Seja trabalho, seja um relacionamento, seja mais fama. Sempre era relacionado a isso. Só que, lembra, tudo tem um preço. Isso. Cada vez que, enquanto você quer mais, mais vai ser cobrado. Isso. Então, cada vez mais eu queria mais. Cada vez mais que eu queria mais, também era cobrado da minha parte. E é aí que o inimigo, ele que mais usa ainda, né? Sim. Ele é esperto. Ele é Sim. 24 horas ao nosso redor. Ele tá em vigilância. Ele tá ao nosso Então, derredor como um... Ele sabe de tudo, né? Aí daí que você, nossa, mas aconteceu, né? Eu tirei a carta e aconteceu, gente. Exatamente. Não Então, é. eu fui em O busca inimigo disso. é que faz isso, né? Exatamente. Para suprir uma depressão que eu tinha, para suprir uma vida de pessoas que eu via na rede social e queria ter aquela vida e estava sempre em busca, querendo mais e mais. Era um vício, se tornou um vício para mim. Que eu não podia passar 2 dias. Chegou uma época que eu não passava 2 dias, eu tinha que chamar alguém para ler as cartas para mim. De tão viciada Que você tava. que eu tava. Eu tava muito viciada. E quando eu ficava muito tempo, se eu passasse uma semana, eu entrava numa Nossa. ansiedade que eu dizia, eu preciso saber o que é que vai acontecer comigo, eu preciso saber. E eu entrava Meu nesse Deus. loop. Porque era um loop. Eu ficava ali rodando e buscando a Eles mesma são coisa. espertos, né? São muito espertos, gente. É coisa do diabo mesmo. Do diabo mesmo. Esse negócio de carta, esse negócio de signo, esse negócio, tudo aí é do diabo. Nada presta. É espírito de adivinhação, né? Espírito da adivinhação, exatamente. É isso mesmo. Então, eu Tem tava algum sempre em busca versículo disso. aí, diretor, que fala sobre isso? Porque, né, a gente precisa também pegar da Bíblia, né? Porque tá na Bíblia, né, sobre isso. Jogos, tudo é vício, jogos, carta, tudo é do inimigo, tudo é vício, né? Tudo leva as pessoas a se aprofundar mais na tristeza, né? Na ansiedade, na depressão. O meu povo padece por falta de conhecimento. Isso Quando mesmo. você não tem o conhecimento e também você não busca, que é o que eu falei, tem o conhecimento, o entendimento do conhecimento. Tem pessoas que procuram conhecimento, mas elas entendem qualquer coisa. E tem pessoas que procuram entender aquilo que elas estão lendo. Então, quando eu entendi isso, que o meu povo padece por falta de conhecimento, eu busquei o conhecimento de Deus para poder entender por que eu entrei tanto ali, por que eu buscava aquilo, por que eu me tornei viciada naquilo. Eu estava tentando suprir uma depressão que eu tinha, que eu queria tirar a minha própria Sim. vida,
né? O presente de Deus é tanto que a gente não tem que viver no futuro, nem no passado. Não. A gente tem que viver no presente. É tanto que o nome já diz, a gente tem um presente da vida. Eu vou, tem aqui o versículo que fala sobre isso. É Deuteronômio 18, 10 e 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou à sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Uau! Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por esta abominação o Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória então, a Deus. Você aí medite nessa palavra, você que quer, né, se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, então abra sua Bíblia, leia, né, procura pessoas que tenham sabedoria também, tá? Amém. Amém. Glória a Deus. E Glória a Deus. então você começou a se aprofundar mais, né? Sim, nisso. porque eu queria saber o futuro. E exatamente, a gente deixa de viver o presente, que o nome já diz, o presente que Deus nos dá, e queria saber o meu futuro, porque o meu passado já tinha sido muito dolorido, já tinha sofrido muito, então eu queria sempre saber o futuro para entender o que iria acontecer. E como eu não tinha o conhecimento, eu padecia por falta de conhecimento, eu ia só me aprofundando mais nisso. E eu acabei me tornando viciada. E esse vício acabou também me deixando mais depressiva. Com certeza. É o que leva, né? Mais depressiva, mais ansiosa. E aí, várias vezes... É como se fosse um jogo, né? Quanto mais você ganha, você fica ansioso de ganhar mais. O diabo, ele joga com a nossa vida quando a gente não serve a Deus. Ele pega a gente como se a gente fosse uma marionete. E ele fica dizendo ali, ó, faz isso, faz aquilo. E cada vez mais eu ia fazendo. E aí ia fazendo, e achava que aquilo era normal, achava que aquilo ia dar certo, achava que minha vida ia melhorar. Só que cada vez mais que eu dava achava que dava um passo para frente, eu dava 5 para trás. Meu Deus. Porque enquanto mais eu buscava, mais depressiva eu ficava. Quanto mais eu buscava, mais eu queria me jogar de um prédio. Olha. Quanto mais eu buscava, mais eu era vendida como um pedaço de carne. Quanto mais eu buscava, mais mentira, ego, ganância eu tinha. Então, é isso. Era uma moeda de troca com o próprio diabo. Meu Deus. Então, foi onde tudo começou a acontecer e eu comecei a ficar extremamente viciada nisso, né? Sim. Em procurar saber o futuro. E foi quando chegou um momento que eu estava tão depressiva, estava tão afundada, estava tão mergulhada no fundo do poço, que eu pensei, agora ou vão colocar a tampa no fundo do poço, ou agora eu vou tentar subir desse poço aqui. Porque disso aqui, de duas uma. Ou eu vou morrer, ou agora eu tenho que procurar subir desse poço. Sim. E foi onde eu comecei, eu liguei o YouTube e eu sempre colocava músicas no YouTube. E aí apareceu um pastor falando da palavra de Deus. Eita. Só Deus mesmo, né? Só que ele falava de uma forma, ele não tirava nenhuma vírgula da Bíblia, mas ele falava de uma forma tão leve que aquilo me prendeu. Sim. E eu tinha muita raiva de crente. Eu não podia ouvir falar de um crente. É tanto que meus pais eram cristãos. Sim. Meus pais falavam de Deus, meus pais estavam ali orando por mim, quando porque aceitou, né? Minha mãe orou por mim por 13 anos, para que eu viesse para Cristo. E ela orou por 13 anos e depois de 13 anos Glória foi a quando Deus. eu vim para ele. Mas Deus escutou essa oração, né? Da Deus sua escutou. mãe. As orações, né? Minha mãe é do ciclo de oração, Então. daquela senhorinha do coque, Do reteté. do reteté, que entra na oração e passa madrugadas. E Deus ouve, Deus escuta. Glória a Deus. Então, foi onde eu comecei a ver essa palavra no YouTube e veio ao meu coração para
eu tinha uma conhecida que ia de São Paulo para Dubai, eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse, olha, se você tinha como trazer uma Bíblia para mim, se eu comprar? Ela, sim. E aí eu comprei a Bíblia e ela levou a Bíblia para mim. Só que como lá não pode levar a Bíblia, eu comprei uma Bíblia com uma fotografia de um leão, de desenho, Sim. sem nome, sem não- nada. sim. Só fotografia, porque se eles olhassem, iria dizer o que é isso. A pessoa pode dizer que é um livro, né? Não sabe, né, que é uma Bíblia. Até para não prejudicar também a menina que estava levando. Ela estava fazendo um favor para mim. E aí ela fez, sim, eu posso levar. E eu comprei a Bíblia, ela levou, eu peguei a Bíblia e comecei a ler o Novo Testamento. Porque esse pastor que falava no YouTube, ele tinha estudos bíblicos, ele tem ainda, Sim. diariamente, estudos bíblicos. E ele falava mais do Novo Testamento. Eu comecei, eu digo, vou ler esse Novo Testamento aqui, vou ver o que é que isso aqui, qual mistério que isso aqui tem. E comecei Muito a mistério. ler. Comecei a ler. E a palavra foi entrando e foi entrando. E eu digo, nossa, interessante, Jesus foi um homem muito sábio. E fui lendo, e fui Você lendo. entendia algumas coisas na Bíblia, assim? Da tem primeira pessoas- vez, não. Lia. Mas você foi escutando também no YouTube, E aí, só né? que como eu ia lendo e também ia escutando o que a Isso. explicação dele, aí começou a entrar melhor. Ah, é isso mesmo. E aí eu pensei, porque ele dizia assim, ó, tá lendo, não tá entendendo, continua lendo. Aí eu fiz o que ele falou. Continuei lendo, eu disse, ó, Deus, eu não tô entendendo nada, mas eu tô lendo aqui. Fui lendo, e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. Até o momento em que eu estava exatamente nesse fundo do poço, estava depressiva, já tentei pular várias vezes de prédio, estava depressiva, estava ganhando muito dinheiro, mas estava chegando em casa vazia, estava sendo vendida como um pedaço de carne. Os Meu holofotes Deus. não me faziam feliz, eu chegava em casa, estava muito triste, chorava. E aí foi um momento em que eu disse, tá, então agora vamos fazer esse teste aqui. E aí esse pastor falava assim, olha, se você quer realmente conhecer Jesus, peça para ele entrar na sua vida. Faça a oração, busque ele de todo o seu coração, é lá no seu quarto. Aí eu fiz, tá, então vamos fazer o teste aqui, se esse Jesus mesmo existe. E aí foi onde eu entrei no quarto, coloquei meu joelho no chão e fiz essa oração. Eu conversei, na verdade, Sim. Jesus, é o seguinte, Mas é assim mesmo, né? eu não te conheço. Eu não te conheço. A minha vida tá essa bagunça total. Eu não tô feliz, tô depressiva. Eu não aguento mais sofrer. Eu já rodei o mundo. Eu sou Miss Emirados Árabes. Mas eu não vejo sentido mais na vida. Não vejo sentido. Então, se dizem que para te conhecer eu preciso pedir, então eu estou pedindo agora. Eu estou te pedindo para que o Senhor entre. Eu estou abrindo a porta, então eu estou pedindo, entra. Entra porque eu quero te conhecer. Olha. E essa oração foi a oração Tão simples, tão mas simples, pra mas Deus. eu digo, Deus, acho que foi a oração mais perigosa, porque eu pedi para entrar e ele entrou. Você convidou. Convidei. Ele entrar na sua vida e ele entrou. Ele entra. Quem convida, quem chama a Deus para entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, ele entra. É só falar, Deus entra. E Deus entra. Né? Ele não é uma pessoa que chega e, né, é feito inimigo, né? Exatamente. Invade, né? Mas ele não, ele é educado. Você pede. Até isso. Jesus, ele é tão gentleman, como diz o... É francês. É gentleman. Que ele só entrou quando eu pedi realmente. Sim. Então, eu continuei lendo a palavra, eu fiz essa oração e ele começou a mostrar a vida que eu tinha. Olha. As coisas erradas que eu fazia, quem eu era, a depressão que eu tinha, a vontade de morrer. Ele me mostrou tudo. E quando ele me mostrou tudo, eu disse, meu Deus, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo errado. E aí eu comecei a ler... Você começou a ver tudo isso. Tudo errado. Lendo lá a Comecei palavra a do ler, Senhor, escutando. Comecei a ler, ele começou a trazer no meu coração Sim. a vontade de buscar cada vez mais. E foi aí onde eu disse, tá,
se é para buscar, eu vou buscar agora de cabeça. Não quero buscar aqui agora e depois vou para o mundo de novo. Não, vou buscar de cabeça. E eu comecei a buscar, eu comecei a ver no YouTube como é que eu poderia jejuar. Eu disse, eu quero saber sobre esse jejum aí. Fui buscar como é que jejua e mandei uma mensagem para esse pastor que eu via a mensagem. Você mandou? Mandei uma mensagem para ele. Eu digo, não sei se ele vai me responder, mas eu vou mandar. Sim. Então eu comecei a me aprofundar e eu já não conseguia mais ir trabalhar. Não conseguia mais? Não. Não conseguia mais ir trabalhar, não conseguia mais fazer nada do que eu fazia. Porque eu comecei a me sentir suja. Eu me sentia suja, eu me sentia errada, eu não conseguia mais fazer nada. Eu não conseguia mais mentir, eu não conseguia mais colocar o orgulho na frente, Sim. eu não conseguia mais ver as pessoas com os olhos que eu olhava, que eu me olhava eles de cima. Começou Então, a ver espiritualmente. não conseguia mais. Que é a clareza, né? A verdade. Eu realmente me senti como se eu tivesse levado uma queda de um prédio muito alto. E eu tivesse batido a cara no chão e tivesse assim, e pensasse assim, nossa, levei essa queda aqui e essa queda foi bom. Porque foi essa queda Sim. que me fez acordar agora. Acordei. Não quero mais aquilo ali. Então, não conseguia mais fazer nada. Não conseguia mais sair de casa. E aí, Sim. eu disse, Jesus, tá, eu tô entendendo agora quem eu sou, o que eu fazia, a vida que eu tenho. Então, agora eu vou me trancar aqui dentro de um apartamento e fiquei 2 meses jejuando, aprendendo, lendo a palavra, jejuando, estudando a Bíblia. E fiquei esses 2 meses só me aprofundando a saber mais. E cada vez mais as coisas foram sendo reveladas. Cada vez mais eu fui conhecendo Jesus. Cada vez mais eu fui vendo que a vida que eu tinha era triste. Era triste. E aí eu perguntei, Jesus, o Senhor quer que eu faça o quê agora? Agora eu estou entendendo o que é que eu faço, quem eu sou, quem eu servia esse tempo todo. O Senhor quer que eu faça o quê? E aí comecei a jejuar. E aí Jesus trouxe ao meu coração, renuncia tudo. Eita. Acho que é a parte mais difícil. Eu acho que foi. Porque Mas- assim, você passou anos, né? Sim. Você enfrentou muitas Sim. coisas para chegar ali. E de repente, assim, Renuncia Deus fala tudo isso, e né? volta para o Brasil para começar agora do zero, mas fazendo agora a minha vontade, não mais a sua. Você não está perguntando? Renuncia tudo. Eu falo assim, gente, que é difícil, né? Você que está assistindo, tem muita gente que não faz, né, essa renúncia, não troca, né? Não deixa tudo para trás, né? Pensando que, assim, tudo isso que você tem é tudo, né? Tudo para sua vida, o dinheiro é tudo para sua vida, ouro é tudo para sua vida, as conquistas do mundão que você, né? Errado tudo. E as pessoas Então você Sim. E as pessoas me perguntavam assim, mas você não poderia ficar trabalhando lá e servindo a Jesus? Eu disse, não, gente. A gente não pode servir 2 deuses. E a Jesus me trouxe ao meu coração o seguinte, se você quer receber o novo, você tem que deixar tudo para trás. Você tem que Isso. ser lavada, limpa, Isso. remida, renovada para lhe dar um novo. Como é que eu poderia ainda estar um pé no mundo e um pé Então, com você- Jesus? Não dava. Não dá, você tem que servir um Deus só. É o único. É o único suficiente salvador da sua vida. Então você tem que largar tudo, renunciar a tudo. Exatamente. Né? E você fez. E eu disse, Jesus, se é para te seguir, eu vou ser, ou vou ser tudo ou não vou ser nada. Não quero ser uma mulher meia boca, que está um pé do mundo e um pé na vida. Não, e um pé servindo a Jesus. E se é para entrar, eu vou entrar de cabeça. Então, Jesus, não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser a minha vida, mas continuei jejuando para que Ele me trouxesse o que é que eu vinha fazer aqui. Porque eu disse, Jesus, eu não sei o que é que eu vou fazer no Brasil. Eu não sei como é morar no Brasil mais, depois de muitos anos. Eu estou voltando para lá. Então, é uma realidade totalmente diferente. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, comecei a jejuar mais e mais
para que eu pudesse entender o que é que Jesus queria de mim. Sim. E eu comecei a jejuar e ele foi me trazendo ao meu coração, foi me trazendo sonhos, foi me trazendo coisas e situações para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E aí ele me trouxe ao meu coração que eu poderia... O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Sim. O meu temperamento é um temperamento de sanguíneo, gosto de gente, gosto de estar perto de gente, de ajudar pessoas. Sim. Por mais que eu trabalhasse com moda. Então foi quando eu comecei a me aprofundar e disse, Jesus, me traz o que é que eu possa fazer que eu goste, que o Senhor queira que eu faça também. E aí ele começou a me trazer a memória que eu gosto de ajudar pessoas. Seja na sua parte de imagem, no seu posicionamento, seja na sua parte espiritual, seja na sua parte mental, emocional. E aí foi onde eu disse, tá bom, estou entendendo agora o que é que eu gosto de fazer. Aí eu comecei a me aprofundar e comecei a estudar. Sim. Comecei a fazer cursos, aí eu busquei uma faculdade nos Estados Unidos que se chama Florida Christian University, que é uma universidade cristã dos Sim. Estados Unidos. E aí eu comecei a me aprofundar, a estudar Olha. e fazer cursos para que eu pudesse ajudar pessoas. Eu não sabia ainda o que eu viria fazer, mas eu já Sim. tinha uma direção Sim. de Deus. Ai, que bom, olha. E aí ele começou a me trazer essas vontades. Eu comecei a estudar, peguei, como Salomão diz, pegue tudo que você tem, adquira, né, Isso. sabedoria e conhecimento. Eu comecei justamente a usar o dinheiro que eu ganhava, Sim. por mais que eu não estivesse mais trabalhando já alguns dias, alguns meses, para adquirir conhecimento. Então eu comecei a me aprofundar na palavra e em conhecimento. Porque eu dizia, Deus, me encha aqui da tua sabedoria, porque eu vou buscar o conhecimento e entendimento, para que eu pudesse ajudar as outras pessoas. É isso Então, fui mesmo. fazer cursos, fui fazer a psicanálise, fui fazer a neurociência, fui estudar também a questão da imagem, para que as pessoas pudessem se mostrar Sim. com a sua imagem, com a sua fala. Existe um curso chamado Linguagem Não Violenta, que é sobre como você fala com as pessoas. E eu queria falar algo que, quando eu abro a minha boca, transmita o Espírito de Deus sim. através da minha fala. Nossa. E aí eu comecei a juntar tudo isso. Eu disse, tá, Deus, eu estou entendendo aqui, estou estudando aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar preocupada, porque eu disse, Jesus, eu vou voltar para o Brasil, Jesus. Como é que vai ser Mas isso? Deus falou pra você ou você tinha que voltar mesmo? E aí, como eu comecei, eu estava continuando jejuando, Sim. me aprofundando, lendo a palavra, buscando Deus, Sim. buscando cada vez mais em oração e cada vez mais buscando, e Ele me trazendo, né, através de sonhos, através de mesmo falando no meu coração, eu estava preocupada e aí eu fui dormir. E aí, numa noite dessas, eu sonhei com Jesus. Ai. E aí, nesse sonho, Jesus fala comigo. E ele diz assim, minha filha, não tema, não tenha medo. Porque se eu te chamei, se eu te escolhi, você entregou tudo para mim, eu estou com você. Não tenha medo, você pode ir para o Brasil, que eu estou com você. E eu não via o rosto de Jesus, Sim. mas eu via as vestes dele. Era uma luz muito forte, que não dava para enxergar muito, Sim. porque era muito forte, né? Ninguém vê, né? Ninguém vê, mas assim, eu via ele, As vestes. as sim. vestes, a pessoa, né? Sim. Só que eu não vi o rosto dele. E aí ele me dava a mão. Ele dizia, venha, pode vir. Ele me dava a mão e eu segurava na mão dele. E quando eu segurava na mão dele, é quando ele dizia, olha, não tema, eu estou com você, vá para o Brasil. E aí foi quando eu acordei. Aí eu entendi, eu disse, tá, Jesus, agora eu entendi realmente Glória que a o Senhor está Deus. comigo, então eu vou. Só que aí eu comecei a organizar, eu estava estudando, né? E eu comecei a me organizar para vir para o Brasil. E lá em Dubai, tem uma igreja que é brasileira. Olha. E é tem, dentro de um ó. hotel, Sim. né? De um salão de um hotel, onde é tudo muito discreto. É, porque é bem difícil Isso, você porque ver, não né? pode, é um país muçulmano. Então tem o culto lá, né? Eles fecham as portas Sim. do salão.
Tem o culto, depois abre, cada um vai à sua vida, mas não se pode falar de Jesus. Ah, tá. É tudo ali, né? Tudo ali muito discreto, trancado numa sala, Sim. depois abre, cada um vai à sua vida, como se nada tivesse acontecido, e isso. Você ia? E eu ia, comecei a ir, e aí eu disse, Jesus, antes de ir para o Brasil, eu não vou para o Brasil sem antes ir lá na frente e aceitar o Senhor. Eu já tinha aceitado dentro da minha casa. Sim. Mas eu digo, eu não vou sem antes aceitar, ir lá na frente. E aí eu estava me organizando, comprei a passagem, comecei a organizar tudo, né? Preparei as malas. E eu ia viajar numa quarta-feira, no sábado, que os cultos eram todo sábado de manhã. No sábado eu fui lá, nesse culto. Eu disse, olha, hoje eu estou indo para aceitar o Senhor. E na quarta-feira eu viajo. Fui lá no sábado. Quando o pastor disse assim, quem quer? Quando ele disse assim, quem quer? Eu já estava assim, ó. Tá preparada. Se já, alguém né? quer receber o Senhor Jesus, eu já estava assim, com as duas mãos já. Aí fui lá na frente, aceitei Jesus. Que lindo. Entreguei para ele, disse, agora eu posso ir, Jesus, para o Brasil. Agora eu estou pronta para ir. Tá mais sossegada, né? Mais sossegada e tranquila. Sim. E aí vim para o Brasil, vim, né, em silêncio, não falei para ninguém que eu ia vir, até porque essa transformação que eu estava tendo era eu e Jesus ali. Sim. Então, como era eu e ele, eu disse, Jesus, eu tenho que agora organizar tudo e ir embora. Sem falar para ninguém. Até porque, a partir do momento que as pessoas souberem que eu estou renunciando à minha vida, que eu vivi sem o Senhor, elas vão fazer de tudo e realmente aconteceu isso. Por quê? Porque quando eu comecei a rejeitar, eu não conseguia mais ir trabalhar, apareceu trabalhos muito maiores de valores. Nossa. De valores altíssimos. Muito mais. Veio assim, ó, veio como se fosse uma enxurrada. Isso te mexeu um pouco com você ou nada? Não, eu comecei a ficar tranquila, porque eu comecei a entender. Eu disse, Senhor, eu estou entendendo isso aqui. Eu estou entendendo que se eu quero ter uma vida com o Senhor, o outro lá também vai se levantar. Então começou a aparecer trabalhos, oportunidades que não tinham aparecido durante todos esses anos. Eu disse, Deus, o que é isso? Nossa, é assim que o inimigo faz, né? E aí vinha o Espírito Santo e falava no meu coração, você está entendendo? Você está renunciando à sua vida. Então agora os pratos vão aparecer mais e mais. Realmente, o tempo ainda que eu tive lá, me organizando, os pratos que vinham, eu ficava assim, nossa. Meu Deus. Era algo que eu ficava sem acreditar. Eu disse, eu estou entendendo como é que as coisas funcionam agora, que o mundo espiritual é muito mais real do que eu, do que você, do que isso aqui, dessa cadeira. Então começaram a... Eu não parava. O meu telefone era o dia todo tocando. Meu Deus. Era o dia todo. Era para festas, era para fazer dinheiro, era para encontrar pessoas, era para encontrar empresários. Não sai, né, assim, não larga, né, essas coisas por Deus, né, para servir a Deus, né? Exatamente. Que mexe com eles, né, mexe com a carne, mexe com a mente. Meu Deus. E mexe você muito. Não, Deus blindou você, né? O Espírito Santo, ele deu, você teve tanto entendimento, né? Que já colocou na sua cabeça, ó, no seu coração, né? Exato, porque Jesus diz, buscar encontrarei, bateis a porta, será aberta, né? Isso. Quanto mais eu buscava, mais me dava vontade de buscar. Eu comecei a buscar de uma forma que eu não queria saber mais nada. Eu vou só buscar isso aqui, ó. Não vou sair de casa, vou só buscar. Eu saía de casa às vezes para ir jantar, jantava, voltava para casa. A bebida já não me descia mais. Nossa. Então, nada mais, começou tudo a sair. Sim. Então, a droga foi a primeira. Depois a bebida, depois os trabalhos, depois o dinheiro, que era o dinheiro que vinha de uma forma errada. Então, eu não conseguia mais fazer nada disso. E aí eu fui começando a entender, eu disse, realmente, Senhor, o Senhor pode me dar várias curas, inclusive a depressão.
inclusive o transtorno da ansiedade. Como eu sou terapeuta, a ansiedade é normal nós sentirmos. A gente sente ansiedade, é normal. Se você não sente um mínimo de ansiedade, você não sai da cama de manhã quando o despertador toca. Sim. Se você não tem um mínimo de ansiedade, você não atravessa uma rua e tem cuidado em olhar para os dois lados. Isso é normal. Agora, a partir do momento em que essa ansiedade, ela aumenta, aí já vai para um transtorno de ansiedade, onde as pessoas têm os picos de fobia. Sim. Tem, como é o nome que as pessoas sentem muito, que elas acham que vão morrer? Eu não sei. Que parece que vai morrer? Sim, que a respiração fica ofegante. Agora fugiu a palavra da... Sim, síndrome do pânico. Então, tudo isso já é algo elevado, como a ansiedade, como a depressão. Agora, o normal, a gente sente ansiedade, sim. Isso é normal. Quando aumenta isso, aí vai para a crise do pânico ou para outras coisas a mais. Então, isso também ele foi me curando. Ele foi me curando aos poucos. Porque o coração acelera mais, né? Exato. Porque ele mesmo falou para mim, eu vou te curar de tudo o que você passou, de tudo o que você sente. Sim. Então, agora é uma nova fase. E aí eu me preparei, me organizei e vim para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu disse, Deus, e agora? Eu tô aqui, ó. Como é que vai ser, Deus? Como é que vai ser? Não sei como é que vai ser, mas, ó, tô te entregando tudo aqui. Mas eu cheguei no Brasil e aí pensei, vou me batizar. Cheguei, liguei para o pastor me respondeu, o pastor que eu mandei da internet. Ele me respondeu, eu disse, olha, eu quero que você seja o meu pastor. Você aceita? Ele, com muito prazer. Que alegria. E aí, como ele é um pastor profeta, quando eu falei com ele, ele já sabia tudo o que eu fazia, o que aconteceu, deixou de acontecer, o que aconteceu. Deus já revelou para ele. E aí eu disse, olha, eu estou voltando para o Brasil, eu renunciei tudo, eu quero agora seguir uma vida com Cristo, e eu quero me batizar, e agora é tudo novo. Aí eu me organizei, fui para lá, fui para o Paraná, me batizei e comecei a minha vida. Com Cristo. Com Cristo. Você já estava, né, lá com Cristo, né? Mas agora 100% ali com Deus, Comecei né? a minha vida com Cristo, não sabendo o que ia acontecer, como as coisas iriam acontecer, mas eu vim. Irmão, deixa o teu like nesse vídeo e compartilha com alguém que precisa assistir essa mensagem. Se você ainda não for inscrito aqui no canal Palavras Eternas, aperta em se inscrever e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós temos compartilhado por aqui. Deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. O episódio completo você encontra lá no canal Crente Podcast. O link está na descrição desse vídeo. O testemunho da irmã Heloísa Nunes é um testemunho que nos mostra como que Deus é poderoso para resgatar o ser humano, como que Deus é poderoso para tirar a pessoa de uma vida de cegueira e fazer ela enxergar os caminhos da sua história. Fama e dinheiro não representam tudo. A vida do cristão, ela precisa estar pautada pela presença do Espírito Santo. E existem coisas que em alguns momentos são postas para tentar completar esse vazio que a pessoa não tem enquanto está distante do Espírito Santo. Mas existem lacunas na nossa vida que só serão completas pela presença dele. Deixa o teu like nesse vídeo e compartilha com alguém. O canal Palavras Eternas é o lugar certo para o cristão que precisa buscar uma mensagem de renovo e que aumente a sua fé em Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.